Comecei a desenhar muito cedo. Cedo eu digo com 13 anos, né? Quando eu via várias piadas numa revista de humor, aquelas que chegavam lá no interior de Minas, cidade de Esmeraldas. E eram revistas bem vagabundas, assim, tipo Vamos Rir, Risos, Sorrisos, né? Esses nomes assim meio ridículos, assim. Mas era o que chegava, então vinha muita coisa misturada, então tinha cartunistas bons, cartunistas ruins. E aí um dia eu estava em casa vendo uma revista dessas, aí eu falei, isso eu sei fazer. Uma coisa que eu queria falar dos quadrinhos, cara, foi tipo a cara do meu pai, eu tipo, faço a mesma cara hoje, entendeu? Quando eu falei pra ele que eu queria fazer quadrinhos, que eu entendo o que é, hoje, sacou? Ele tipo... E hoje eu saco a parada, né? É desde criança que eu tô desenhando. E até hoje dizem que eu desenho com crianças de 3 anos. Parece que eu passei 20 anos sem aprender a desenhar, né? E na verdade eu fiquei o tempo todo tentando desenhar que nem criança. Então em algum momento, com 8, 9 anos assim, falaram, vai pras artes, né? Que nem fala, vai pro judô. Eu dei sorte, né? Eu poderia ter virado só um judoca, mediano. Mas uma coisa que eu lembro, assim, que eu fazia, que tem uma puta lembrança, é que eu desenhava em calçada, com caco de tijolo lá no interior do Rio Grande do Sul. Calçada era um bloco aberto, assim, né? Então você pegava aquele caco de tijolo e a gente fazia concurso de desenho de putaria, essas coisas. Mas um dia a gente fez um concurso de quem desenhava o pau maior, assim, e eu acabei ganhando o concurso porque eu simplesmente dei a volta no quadro, assim. Eu dei uma volta na quadra inteira desenhando um pau. Assim. Quando era criança eu já fazia os gibizinhos, né? E continuei fazendo, não sei o que. Aí meu pai era tiete e tal, era pai coruja, ele começou a mandar assim pro Maurício, o Ziraldo, né? Aí o Maurício, acho que ele nem devolveu, não sei se ele devolveu os gibis, mas veio uma linda cartinha. O Tarcílio, seus desenhos me lembram quando eu era criança que eu gostava de fazer, parabéns e não sei o que, acho que seremos colegas em breve. Eu tenho essa carta também, que também não sei onde está. O Ziraldo aí, foi lá, ele falou, a primeira coisa que ele falou, assim, isso está uma merda, e não sei o que, aí eu saí de lá arrasado. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o fato de meu pai e minha mãe gostarem não significava que tivesse bom, né? E eu acho que ele tem razão até hoje, inclusive e tal. Fiz quadrinhos bastante tempo, agora estou tentando sair dessa. Cartunista é um cara que não deu certo em nenhuma outra profissão, né? Alguém com sérios distúrbios mentais. Pô, o cartunista é aquele xarope que tentou fazer outra profissão. Eu falei pra você que tentou ter vocação pra alguma coisa mais séria, não teve, então ficou no cartoon mesmo, sacou? Se você fosse representar um cartunista graficamente, é mais difícil do que representar, sei lá, um engenheiro, um banqueiro, um bancário, né? Enfim, quer dizer, você pode desenhar um cara com um colete, sei lá, pedindo dinheiro, sei lá, com uma caneca. Agora, o que define realmente um cartunista é um sujeito irreverente. É um filósofo irreverente. Então vamos puxar pro lado chique, porque é um filósofo no sentido de um cara que pensa a vida. Só que de uma forma irreverente. Quer dizer, ele tem um pedaço de bosta na mão, de um lado a verdade, e no outro uma bosta. Em termos econômicos, eles são muito unidos, a maioria é pobre. Ouço muito falar assim, o cartunista é o urubu que se alimenta da carniça, né? É isso, mas não só isso, né? Que é um cartunista, esse é um termo que se consagrou para essa atividade de gente que faz desenho de humor. Basicamente faz zoar os humanos, cartoon. E o
cartunista é o cara que faz isso, através de desenhos e tal. Acho que esse é o grau, assim, de você chegar num tipo de humor sem palavras, assim, muito fino. Então o cartoon é essa coisa maravilhosa de você ser um poliglota que consegue se comunicar com qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer faixa social, através de um desenho. Cartunista. O pessoal sempre faz uma confusão, né, entre cartunista, chargista e, sei lá, caricaturista. Acho que cartoon é um negócio mais... O cartoon é uma coisa mais... a pau, assim, num quadrinho, numa situação, o cara resolve, né? Assim, um momento congelado no tempo, né? O cartoon é a piada gráfica, não é essa expressão exata, mas é a piada, é a anedota gráfica, comportamental, que critica, que analisa, que cria, que faz você rir em cima do comportamento humano. A charge é um assunto político em cima de noticiário político. A charge, esse cartoon, é ligado exatamente a um acontecimento, em geral, político do momento. E a caricatura é só o desenho da pessoa. A tira é o cartoon desdobrado em 3 tempos, né? E o quadrinho é aqueles momentozinhos vão se acumulando ali, fazendo uma... É mais perto de um conto do que de um retrato. Né? A história é uma sequência, é um pensamento de alguém. Uma história em quadrinhos parece um filme. Chama de cartunista quem, enfim, trabalha com desenho de humor, né, basicamente. Tanto em quadrinhos, ou sei lá, numa charge, ou num cartoon. O cartunista Ziraldo faz charges, o cartunista Angeli faz quadrinhos e tal. Eu procuro ser um cartunista amplo, assim. Eu procuro fazer charge, eu procuro fazer humor de comportamento, eu procuro fazer cartoons clássicos. O Milor dizia que a definição para eles correta é humorista. Mas ele é mais do que humorista. Está certo que humor define a maior parte das coisas que ele faz, né? Mas ele é mais do que isso. Porque o quadrinista pode ser um quadrinista que não é de humor, né? O cartunista geralmente é um cara de humor, ele é um humorista, né? Queira ou não queira, a gente é humorista, né? Eu acho que o quadrinista pensa em história. Curta ou longa, mas ele pensa numa história. Eu acho que é mais acertado chamar o cara que faz tira de cartunista do que quadrinista, né? Muitos quadrinistas, eles são na verdade grandes eles são bons em tira, em histórias de 3 quadros. Às vezes quando eles vão fazer uma história mais longa, você vê que é uma piada arrastada. Tem uns que não, que são bons quadrinistas e tiristas, não sei se existe isso, mas vamos dizer que sim. É meio genérico, né? É meio se falar assim, o cara é jogador de futebol, ou o cara é zagueiro, ou o cara é goleiro, tudo bem, ele é goleiro, mas é jogador de futebol, né? Então, é uma bagunça. Eu, por exemplo, acho que um cartunista é o cara que faz cartoon, e quadrinista é o cara que faz história em quadrinho, mas como todo mundo faz uma coisa, acho que não... Mas acho muito diferente cartoon, esse mundo cartoon, charge e quadrinhos. Eu acho que são coisas bem distintas, assim. A gente acaba chamando de cartunista que é mais fácil, né? Eu acho um termo errado para quem faz quadrinho. Mas é porque eu sou da velha guarda. Check-in de hotel é desenhista que é para não dar erro. No registro do hotel eu sou jornalista. Para explicar para as pessoas, eu sou um autor de um monte de coisa. Eu sou um cara de jornal, mas eu já coloco cartunista, foda-se, é isso que eu sou, tenho que assumir, tá? Né? Agora se eu fosse político, acho que eu ia colocar outra coisa, teria vergonha de colocar. Eu falava quadrinista quando eu era quadrinista. Depois, quando eu comecei a fazer muita coisa, e nem eu sei exatamente o que eu faço agora. Chargista, cartunista, é estranho porque não... Você pode até escrever isso no hotel, podia escrever cartomante, qualquer coisa, porque não é uma profissão, vamos dizer, regulamentada, reconhecida. Quando eu vou me registrar num hotel, eu sempre me registro com um nome falso, porque enfim, eu sou uma pessoa... Agora eu tô fazendo uma coisa que é legal, eu boto manicure. Não, quando eu vou me registrar no hotel, eu ponho... Eventualmente eu penso, não, vou botar cartunista, mas é... Aí você vê como nem o próprio cartunista leva muito a sério a profissão. Eu penso, cartunista... Não, desenhista. Outro dia foi um papo no bar, inclusive. O que você faz? Você está sempre aí, meus pares.
o senhor não trabalha? Eu trabalho. Aí o que o senhor faz? Eu sou cartunista. E o que é ser cartunista? Eu falei, eu desenho os bonequinhos, né? E eu publico esses bonequinhos no jornal. Eu falei, sim, mas além disso, o senhor trabalha? Eu acordo entre 11 e meio-dia, mais ou menos. E aí não tem hora para acabar também. E também não tem essa de fim de semana. Se eu tiver coisa para fazer, eu trabalho. Fim de semana, Natal, Réveillon, não tem problema. Compensação, se tiver com o saco cheio, segunda-feira, terça-feira, eu não faço nada, não tem... É flexível, né? Tem que fazer uma chave segunda, uma crônica quarta com ilustração, uma charge na quinta. Mas não tem uma rotina, não. Inclusive sábado, domingo, de repente estou aqui, faço alguma coisa, sento no computador, escrevo. Eu estou aqui no 5º andar, moro no 9º andar do mesmo prédio. Então eu desço umas 5 horas da manhã, eu levanto, tomo um café e desço. Começo a trabalhar, subo para passear os cachorros, volto, subo para almoçar, volto. Mesmo quando minha mulher me rapta para tomar um cafezinho, volto e fico. Quando eu consigo, eu faço a tira à noite, assim, mais ou menos, deixo só uma coisinha para colocar de manhã. Então, lá pelas 9 horas eu volto para cá, aí deixo minha tira engatilhada ali, para daí levantar de manhã só ficar fumando e curtindo os detalhes. Todo mundo que faz quadrinho para jornal ou charge passa esse problema, sabe, de acordar e falar, hoje é mais um dia, até às 5 horas tem que estar na redação, alguns com mais angústia, outros com menos angústia. Nós temos que mandar mais ou menos por volta do meio-dia para sair no jornal do dia seguinte. Agora, são 11h49, né? Sempre tem um cartoon do Geli que ele faz ali, que ele na janela da casa dele ali, em cima tem um luminoso ali, cartoon 24 horas. Ele disse que você entra nessa, fica ali direto. À noite eu traço a tira, faço a parte de lápis, dou uma boladinha assim por cima como vai ser o texto e tal. Dependendo, eu passo o pincel e deixo ela na metade. Aí de manhã corto cedo, 8h30, 9 horas, termino a tira, aí dia de charge já começo a ler o jornal em seguida. Você pega o jornal, a primeira página, dá uma olhada nas notícias e faz alguma piada em cima daquilo. Aí eu tento produzir a charge até as 8 da noite. Então a saída é eu fazer uma tira, e até por causa do acelerado da hora, então eu vou fazer mais uma tira dos mosquitos. Ó, isso aqui só que saiu hoje, então eu fiz ontem, né? E eu não sou daqueles que falam assim, bolei a charge à 1 da tarde e falam, então vou ter tempo pra caralho e tal, então dá tempo. Não, eu bolei e dou pra charge da 1 até as 8. Na verdade, algumas eu faço uma por cima da outra. Isso aqui são só mosquitos falando, né? Para fazer a tira basta eu pegar e escrever o texto, né? Não tem que desenhar nada. Os mosquitos já estão desenhados, bem como a maior parte das tiras, essas coisas seriadas, eu parto de objetos, né? Eu não desenho a mesma coisa, não preciso desenhar a mesma coisa 2 vezes, né? Tem uma ideia meio maluca que se você não bola uma piada hoje, você não bola ela amanhã, entendeu? Acho que aqueles mecanismos intrincados na sua cabeça, de neurônios, então a química que dá hoje não dá amanhã. Então se eu não bolar uma piada hoje, ela não vai ser bolada amanhã. Então eu bolo as de hoje, eu bolo as de amanhã. Então no fundo eu acabo bolando, todo dia eu bolo piada, entendeu? Mesmo que eu não desenhe, que não as use, entendeu? Olha só, já são 11h52, só tenho 8 minutos para mandar a tira, né? Então agora eu começo, vou escrevendo por cima da outra, né? Pô, eu tive uma ideia agora, mas esqueci, mas peraí que eu vou ter outra. Jota, já é 12h03. Pois é, mas na verdade esse meio-dia é 1 hora antes do deadline fatal, né? Uma coisa disciplinar.
que ninguém leva a sério o negócio de desenhar, né? As pessoas, meus colegas, tem que ir pra casa agora porque eu tenho que trabalhar. Que vai trabalhar, vai ficar desenhando em casa. Mas muitas vezes tu não tá afim de desenhar, na verdade, né? Tu tá afim de fazer outra coisa. As pessoas encaram o desenho como uma simples diversão, como se tu não tivesse prazo, como se tu não tivesse chefe, como se fosse só assim, olelê. Terminou ela? Terminei. Eu vou mandar. 12:08. Normalmente assim, a minha velocidade para fazer pode ser de 10 minutos ou 5 até, mas digamos assim, mais ou menos em média 20 minutos para fazer cada tira. Vai do sofá para a prancheta e para o computador, é isso. Você senta lá no sofá com um caderninho de esboço, tem a ideia, depois senta aqui na prancheta, desenha aqui no lápis, né, canetinha, pincel, e aí escaneia no computador e finaliza no computador, geralmente a cor ali. Eu não preciso de muito material, a não ser uma caneta dessas aqui que esteja funcionando e um bloco de papel Chamex, né? Essa mulher alface? Essa mulher alface. Vamos ver. Você reaproveita mesmo o quadrinho, por exemplo? Reaproveito. Quem não reaproveita hoje em dia, meu amigo? Quando você... É verdade, porque às vezes você vai desenhar uma árvore, passa um quadrinho do meio com alguma coisa e é a mesma árvore com um passarinho, né? Um exemplo hipotético. Eu não vou desenhar tudo de novo. Eu sou preguiçoso e sem paciência, entendeu? Então... Isso não tem nada demais também, não. Isso aí é um item que, por exemplo, isso serve tanto para fazer uma animação como para fazer os quadrinhos, né? Todos os desenhos já ficam prontos. Então sempre aparece ele assobiando, tem umas posições clichês. Já mandou a tiro? Não, ainda não mandei a tiro, eu acabei de me lembrar isso, peraí. Isso está te atrapalhando, né? Mais ou menos, mas agora cronometrando, acho que foi assim, 40 minutos que decorreu essa operação, mas eu acho que também, mas aí eu parei para fazer para uma porrada de coisa, né? O que faz um bom cartunista? Bons cartoons. É isso? Ele tem que encontrar um estilo próprio para que aquela ideia dele seja bem realizada, vamos dizer assim, né? Isso não quer dizer que o cara tem que ser um tremendo desenhista, muito pelo contrário. Às vezes o cara vai encontrar o estilo dele na coisa mais porca e mal feita que existe, e aquilo ali é o estilo do cara e é legal por isso, assim. Eu desenho mal, mas agora não dá mais para convencer ninguém que eu desenho mal. E eu não sei desenhar. Ele não necessita ter um desenho apuradíssimo ou virtuoso, né? O cartunista é o cara que faz piadas legais, né? Isso para mim é o principal. Mas de qualquer maneira, o desenho de humor, o cara não precisa saber desenhar. Ele basta, é uma coisa mental. O cara tem que ter uma boas ideias e conseguir transmitir, desenhando bem ou mal, a ideia. E a coisa tem um casamento da ideia com o traço, né? Que ele não precisa... Não pode ser um desenho muito bom para certa piada e também não pode ser o contrário, uma piada boa com um desenho muito ruim, né? Às vezes essa ideia boa só funciona num estilo mais simples, mais limpo, mais... É uma química interessante. O cara tem que achar que ideias funcionam com o desenho dele. Outra coisa que o cara tem que saber, ele tem que ter uma boa cultura, uma boa cultura geral. Conhecer literatura, conhecer, ler muito jornal, ser muito informado. Tem um cartunista novo, né, que quer algum conselho, o conselho que eu dou nem é desenhar mais, você precisa leia mais, né, porque eu acho que o desenho você chega lá de uma hora para outra, né, mas acho que as grandes ideias você faz com leitura mesmo, né, porque você tem que ter um procedimento muito grande de cultura para se transformar aquilo em humor, porque eu acho que o humor é uma chama, um fogo fato aí dessa coisa toda. Mas eu acho que os bons cartunistas têm isso com uma certa facilidade, assim, associar ideias e surpreender a ordem natural das coisas. Quando você vê o contrário do que você estava achando, aí você dá uma risada, sabe? Tem vários tipos de riso, cartoon, né? Tem um riso triste, tem um riso tem um riso... Mas o cara que faz rir já nem começou, já chegou lá. Então,
Isso depende até muito da qualidade do desenho. Tanto uma coisa tosca pode fazer sucesso, entendeu? Com uma caprichada, desde que seja... tem que ter uma alma o desenho, né? O mais importante de um cartunista é o cara ter uma visão de mundo e ser bem fiel a essa visão de mundo, né? Tem que ter alguma coisa para dizer, mesmo que seja como o Angeli fala onde ele fala isso do Adão, dizendo assim, a visão do Adão é pinto, buceta, cu, mas porra, ele tem uma postura muito forte de cu, então ele vai lá e ele coloca de um jeito que, porra, você acha aquilo lá, nossa, aquilo lá me trai uma verdade da piada de peido, sacou? Entendeu? O primeiro cara que tinha comentado isso, pô, Adão, seu trabalho é de texto, né? E é verdade, né? Como o trabalho do Arnaldo também é um trabalho de texto, né? É um puta texto, né? Com um desenho que eu gosto muito, que ele sabe o que fazer, o que ele pode fazer com o desenho. O desenho dele é limitado, mas ele fica só ali, né? E é muito bem feito aquilo, né? Todo mundo é desenhista, né? Desenho é que nem... Nossa, é nato. O desenho é nato, né? Todo mundo nasce com... É que nem a digital do dedo. Cada um tem um desenho assim. A teoria do Laerte eu acho boa, que é o seguinte: todo mundo nasce sabendo desenhar. Tanto que a primeira coisa que a criança usa é o lápis e o papel para fazer a casinha, o papai, a mamãe, o solzinho, né? E vai desenhando cada vez mais e vai melhorando o desenho, vai melhorando. Até que entra o período do desenvolvimento crítico. Fala assim, esse desenho tá ruim, esse desenho tá ruim, esse desenho tá ruim, aí até que trava e não desenha mais. E o desenhista é o que não travou, é aquele que continua desenhando. É que dom parece um pouco aquela coisa de... O cara nasce sabendo desenhar, né? Então, pra ele é fácil. Tá numa turma assim, aquele cara é o desenhista, ele desenha desde criança, ele curte desenhar, não sei o que lá, ele é super bom e eu sou ruim, não sei fazer o que ele sabe e tal. Mas se você gosta de desenhar mesmo, achando que você é pior que o cara e continua desenhando, você vai ter o teu desenho, independente se é pior ou melhor. Então, acho que o dom, na verdade, que você tem, não é o dom de saber desenhar, mas é digamos, é o dom de ter interesse por desenho, de achar que desenho é uma coisa que vale a pena fazer. Desenhar não se ensina. Se estimula, se desenvolve, se orienta. Não sei explicar. E acontece isso, às vezes eu já dei uma aula, falo, olha, faço assim, assim, assado, aí no mês seguinte eu já não estou fazendo mais daquele jeito. Eu falei, ensinei tudo errado. Esse é um dos motivos pelo que eu não dou oficina. Porque eu não tenho certezas em relação ao meu próprio trabalho. Eu não tenho pontos indiscutíveis, assim, sabe? Nem em relação ao que eu mesmo faço, principalmente em relação a isso. Aquilo que eu te falei de não ter um pensamento certo, eu não conseguiria ensinar nada. Eu acho que o cara tem que ser um pouco artista de palco. Ou então, né, vai lá, você tem que prender atenção, né? Tem que ser interessante, né? Eu sou trabalho já aqui com vocês dois, eu super trabalho para falar aqui, imagina para um público assim de... Agora funciona assim legal quando vão os outros cartunistas, né? Hoje ele é um cara que fala pra caramba, o Laerte também, lá, tem lá, eu fico só falando uma coisinha ou outra, aí dá. Eu não consigo me comportar como uma pessoa que ensina, até porque eu não soube aprender direito na escola e não desenvolvi nada que me estimulasse a professorar alguma coisa, né? Eu acho que tem umas coisas que é difícil de ensinar. Eu acho que o cara nasce com o punch da coisa, né? Com a verve, ou não nasce, né? Eu não vejo alguém ensinando verve na escola. Que é isso que precisa para ser cartunista. É verve. É você ter uma verve e colocar ela direitinho para o leitor. E isso também se desenvolve, mas não se desenvolve em escola, não adianta. Mas eu não estou vendo um professor falando assim, bom, vamos ver a verve de todo mundo aqui hoje, né? Vamos ver como você está mal, você está bem e tal, vocês têm que estudar mais. Não dá. A verve se desenvolve junto, conforme você vai pensando sobre as coisas, né? Quadrinho você consegue ensinar, e cartoon. Você vai ensinar alguém a contar piada. Você tem alunos assim, o cara vem assim com um negócio e fala, mas isso não é uma piada. Ah, mas eu fiz, olha, tá crítico e tal, falando, não é uma piada.
conta uma piada. O cara conta e não sabe contar piada. O que você faz? Você não ensina, vai mandar ler o Freud, o Schist. Não dá. Mas eu acredito que quadrinho tem muita técnica, muita coisa que possa ser ensinada. A imensa maioria de perguntas para mim que vem por e-mail é que caneta que eu uso, entendeu? Isso é legal, essa troca de informações eu acho muito legal. E é uma forma até de ensinar, né? Então, olha, eu desenho com isso aqui, mas tem cara que desenha com isso aqui, ó. Já dei aula particular de quadrinho. Eu acho que isso funciona mais, no sentido do cara que quer, do garoto, da garota que quer fazer quadrinhos, conhecer uma pessoa que faz quadrinhos, que vive de quadrinhos, né? Entrar em contato com as pessoas e perguntar o que quiser pra ela, tipo, não, qual é o pincel que você usa, você usa nanquim, você esboça, é mais uma coisa de você, funciona, ao meu ver, no sentido do cara entrar em contato com alguém que vive daquilo e tal, e, enfim, de algum jeito tem as manhas, né? Eu dou umas oficinas de quadrinhos, sim. Eu gosto, mas normalmente é meio curto, assim. Eu acho que em 97, talvez, 96, é uma coisa assim, né? Eu dei uma oficina lá na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, junto com o Fábio Zimbres. Eu acho legal dar oficina de quadrinho quando o cara é muito interessado e já tem uma bagagem, sabe? Porque daí ele leva lá um personagem, alguma coisa, começa a discutir com ele, dá umas ideias e tal. Daí você usa a oficina, na verdade, para conversar com o cara e o cara sair com outras ideias. Basicamente, o Fábio ficava, enfim, dando uma dura lá nos moleques e tal, e eu ficava fumando. E tentando afastar eles com a fumaça do cigarro. Aí eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, eu desenhava já. Aí eu vi no meu colégio, tinha um cartaz de uma oficina de quadrinhos que ia ter na Casa de Cultura lá. Uma das nossas alunas era Chiquinha, jovem, juvenil Chiquinha. Sei lá, tinha 15 anos, 16 anos, não sei. Tá, eu cheguei, era o Fábio Zimbres e o Alan que davam oficina. Daí a jovem Chiquinha foi lá ter aulas. Só que daí eu comecei a ficar meio tédio, comecei a ficar perturbada, sabe? Aqueles colegas de oficina, tipo, tinha um senhor de 80 anos, tipo um gordinho rejeitado com um ranhão, assim. Aí eu, ai meu Deus, o que estou fazendo aqui? Mas se o cara vem cru, assim, quer aprender a base, desenhar, né? Quer aprender a desenhar, quer aprender como é que faz o balão, toda essa tecnicalidade, essa coisa assim, aí eu acho um pouco meio chato. Aí a primeira aula eu me lembro que era tipo uma projeção de slides, aí ficava os livros falando, aqui esse desenho, babá, tinha uma trajetória, os slides de cabeça pra baixo, assim. E eu, interessante, tá. Daí depois na segunda aula, agora vocês criam uma história. A gente ficava lá sentado. Aí no segundo dia, agora continue que vocês começaram ontem. Aí eu ronque. Só que ela, enfim, ela foi muito esperta, ela foi 2 dias assim, já sacou qual era. Depois não foi mais, Eu posso fazer isso em casa, sabe? Na real, daí eu meio que desapareci. Eu roubei os desenhos dos professores também, porque eram a fuder. Afanei alguns e sumi. O cara já tem que vir meio com uma bagagem, assim, tipo, de já saber as coisas e aproveitar o curso para pegar informações, juntar com aquilo que ele já sabe, com a vontade que ele tem e agir antes, né? Sempre quando me entrevistam, fazem essas perguntas do tipo, o fato de ser mulher, não sei o quê, porque tem poucas mulheres, não sei o quê. Não sei explicar porque, talvez, sei lá, porque mulher goste mais de dinheiro, não seja tão estúpida e prefira uma profissão mais rentável. Mas o fato é que tem poucas cartunistas. Claro que tem menos que homens, né? Como em várias outras modalidades, assim, outras profissões. São 2 profissões que as mulheres até hoje não dominaram, porque são muito truculentas. A profissão de homem é cartunista e estivador. Já viu mulher estivador? Não tem também mulher cartunista. Mas existem cartunistas. Existem mulheres cartunistas, elas são mais espertas, vão fazer outra coisa, elas não ficam nessa, desenhando. Nossa, uma coisa meio masculina assim, mas pela tradição da coisa toda. A mulher sempre aprende a se divertir mais cedo que a gente, né? A gente fica lá vendo quadrinho, tocando punheta
E as mulheres, sei lá, põem maquiagem vão pra rua, saca? A gente ainda fica meio incubado antes de criar coragem de ir pra rua, acho que é isso. O quadrinho sempre desenhou muito a mulher sempre teve muito presente, mas não fazendo quadrinho. Eu acho muito massa ver que tem mulheres fazendo quadrinho também, me interessa bastante. Eu conheço mais do que antigamente era uma seca do caralho nessa área, né? Os únicos eventos que eu fui na minha vida, que não havia uma mulher, não tinha uma garçonete, não tinha uma faxineira, não tinha nada. Acho que nem pra gay era legal aquele troço, era um universo árido, uma coisa horrorosa. Foram os eventos envolvendo a área de os lançamentos infelizes de cartoon e quadrinho. Agora, eu sou totalmente favorável, evidentemente, a ter cada vez mais mulheres gostosas nos quadrinhos, entendeu? Não mais mulheres gostosas, mais mulheres desenhando, porque eu acho que tem poucas mulheres desenhando, entendeu? Devia ter mais. Eu acho que está mudando esse perfil, isso é um exagero que eu faço. Tem a nova geração, tem um monte de meninas fazendo, legais e tal. Mas até que tem vários problemas que não são de conhecimento geral, assim. Tem várias meninas fodonas que eu curto pra caralho. Eu, por exemplo, se eu estiver vestido de ótima Bernardes, posso ser chamado de uma cartunista mulher. O Otto me disse que recebeu uma carta de um cara da Folha, que leu a Folha e disse: ah, porque a Chiquinha é tudo disfarçado de mulher, né, Otto? Otto não sei o quê. Eu, ah, como assim? Não sou eu sou eu. Pois é, também é um nicho muito pequeno que eu estou ocupando sozinho, pessoalmente, fazendo essa força para marcar esse espaço aqui, do cartunista e transformista e contrabaixista. Quem que é a Maria Nanquim? Maria Nanquim acho que não existe, não. Pelo menos eu nunca vi. Maria Nanquim, eu acho que isso é mais uma lenda urbana. Tá, Maria Nanquim, tem tipo uma Maria Chuteira. Se esse quadrinista fosse rico, acho que poderia aparecer. Olha só, isso aí é uma lenda, não é verdade. As garotas gostam de músicos e não sei o quê. Cartunista não tá com essa bola, não. Não conheço, não. Elas existem? Manda umas pra cá, então não precisa. Assim, deve existir, mas em um percentual assim, muito pequeno, entendeu? Que não chega a beneficiar a classe toda, né? Pô, se existe, nunca bateu aqui em casa, mas... Só se estiver muito equivocado. Não, cara, putz, eu até casei porque minha mulher não leu meus quadrinhos. Né? Eu tenho uma teoria que irrita muito os desenhistas, mas é que se pegar um saxofonista ruim, o pior saxofonista do mundo, botar ele caminhando na beira da praia, só com aquela calça de baiano, o saxofone, 1 bilhão de mulheres vão querer dar pra ele. É magnetismo. Inclusive a tua mulher mesmo, independente de amar ou não, ela vai, não há como lutar. É o charme da... Agora bota um desenhista a desenhar na beira da praia. Pode ser o Da Vinci, vai juntar velhos, nada contra, pessoal da terceira idade, e criança ranhenta. A criança, não só a criança, como vem com um ranho, ainda botando o ranho no teu desenho. Ai, que lindo! É muito deprimente. Não, cara. Alguns caras comem várias mulheres por causa de desenho, entendeu? Mas tem mulher que gosta de desenho. Tem mulher que percebe que a gente é melhor que os outros. O cartoon, ele tem a coisa do latifúndio. Alguns, né, não vamos citar nomes, os bonitões da área, fazem um estrago. O Ziraldo, por exemplo, deve ter comido milhares de mulheres. Na época do Bassi tinha. A gente tinha as Fozoca. Era muito interessante. Mas tem um monte de mulher que acha que desenhista que tem um lance legal, uma personalidade mais bacana, isso tem mesmo, eu percebo. Há uma necessidade de afirmação na produção da arte. Quer dizer, você quer dizer, olha eu aqui, presta atenção, olha o que eu sei fazer, entendeu? Essa coisa é um sentimento que o artista não pode negar. Então, essa coisa de o camarada escrever para abrir portas, pode incluir abrir portas para o quarto da mulher também, né? Mas não obrigatoriamente. E nem você faz sucesso com mulheres por causa das suas chaves. Né? Porque o paciente que é na moda, né? Quer dizer, qualquer cara que está na moda faz sucesso. Eu tenho um público grande feminino, mesmo nos quadrinhos, não sei porquê, eu sempre tive um público feminino grande. Mas eu acho horrível essas pessoas que fazem coisa para conseguir mulher, porque não conseguem de outra forma. Eu acho isso uma pobreza muito grande. Mas tem muita gente que faz. Tem gente que faz um filme inteiro para comer uma menina que parece um bagaço. Eu sei que outros cartunistas pegam várias mulheres e tudo, até algumas mais de uma por dia, mas não posso revelar nomes e tal. Mas são exceções esses caras que ou então são gostosinhos, não sei o que. Teve um tempo lá que tinha umas garotas que babavam no Angeli. O Angeli era meio estrelão, bonitão e tal, vendia pra caralho. Aqueles caras lá, os 3 amigos, naquela fase áurea do chiclete com banana, porra, os caras é uma espécie de
de rock band, né? Eram os popstars do negócio, né? Devia ter alguns sketches lá, grupos. Na época do Chiclete com Banana tinha muito. Tinha, pra te falar a verdade, tinha granel. Na época a gente era novo, né? Tinha lá o seu Chaves, né? Mas hoje em dia eu acho que difícil pintar uma Maria Caneta lá no... Esses dias atrás as Marias Canetas, assim, quando eu olhava, eu falei, pô, gente, nós estamos ficando velhos, né? Olha aquela tua fã lá, olha o cabelo dela, como é que tá, velhinha já. É que eu abusei mesmo, é que eu entrei de cabeça nessa coisa. Eu falei, porra, pra aproveitar, é pra aproveitar a vida, não é pra aproveitar a vida, então vamos aproveitar a vida, né? Pô, não existe nada mais legal no mundo do que aquela menina que é inteligente, bacaninha e ajeitadinha, que fala que gosta do seu trabalho. Não é seu tipo físico que está encantando ninguém, é o que você desenha, o que você escreve. Ou isso é uma mentira que eu estou inventando só para poder justificar tudo isso. Mas também, cara, o que é uma Maria Nanquim, né? Uma pessoa que gosta do que você fez, não do que você é de verdade, entendeu? Pô, coitado de mim se eu fosse meus quadrinhos, né? Pode ser que algum determinado desenho tem que ter um caralho desenhado assim, explícito, né? Quando o Geraldão ficou pelado uma vez, o pessoal falou que tinha que colocar uma tarja, né? Então é bem ridículo você estar passando no ano 2000 e não poder sair um pintinho desse tamanho desenhadinho ali, né? Entendeu? Aí põe aquela tarja, aí comecei a botar uma tarja aí, brochava a tarja, sabe assim? O importante é assim, ele não seja pornografia pela pornografia, seja parte da história, entendeu? Até conquistar esse espaço de sair lá o Geraldão sem censura, né? Aí eu deixei ele pelado um bom tempo, assim. Às vezes eu desenhei lá no Jornal do Recife, eu desenhei um homenzinho pelado, tomando banho, assim, com um documento à mostra. Eu pensei, não, isso não vai passar, que fiz um teste. Ele é recordista de andar pelado na grande imprensa do Geraldão. Será que isso passa? Será que isso não passa? Passou tranquilo, viu o jornal lá, tipo, com tudo à mostra. Porque no Jornal do Sul não passaria. Na Zero Hora não passaria o cara lá com o pinto de fora, sabe? Mas no Jornal do Recife passou, acho que os caras do Nordeste são mais abertos. Uma putaria boa, pornografia é um negócio legal, né? Mas eu acho muito massa quadrinho, assim, de putaria, tipo o Zéfiro. Eu tenho vários daqueles, tipo A Mulher e o Cavalo. Porque isso era tipo a revista pornô do meu vô, sei lá, do meu pai. Acho que foi uma parte fundamental da minha formação como cartunista, foi as revistas de sacanagem. Sou mais adepto da pornografia virtual agora, né? Mais fácil de apagar, não precisa queimar, enfim. Não gruda as páginas. Mas eu gosto de pornografia, eu sempre gostei daquela secreção toda ali, assim. Sempre que a gente coloca numa história, o desenhista, por exemplo, fica com tesão desenhando. É muito bom, tem a automasturbação, que é o desenhista que fica excitado com o próprio desenho. Esse cara tá indo no caminho certo. Eu, quando era moleque, eu tentava desenhar umas meninas peladas para usufruí-las. Aí eu vi que eu não sabia desenhar, tipo... O poder de desenhar é maravilhoso tu criar ali uma mulher que fica com tesão. Ver gente trepando é a melhor coisa do mundo, não tenho nada contra. Cachorro trepando é bom, qualquer coisa. Desde que trepe tá legal. Eu sou fã de pornografia, acho pornografia extremamente válido. E inclusive gosto de quadrinistas, cartunistas que, né, mesclam a pornografia ali nas suas narrativas, como Schiavon, lá que faz as histórias do Mãos Trocadas ou da Vesga. E aí tem alguns momentos calientes. Quando fazia o pornô era encher 70% do quadrinho com carne. Esse é o segredo do sucesso do quadrinho pornô. Eu já falei, um dia eu vou lançar um livro de autoajuda que são técnicas de masturbação, que é a única forma de se autoajudar. Pornografia faz parte do mundo. Tá aí pra gente usar pra piada, usar pra texto, usar pra tudo. Usar até pra prazer próprio. Eu baixo os filminhos de velha, eu gosto de velha, eu gosto da terceira idade. Tenho muito CD que é a melhor idade, terceira idade. Gosto de umas coisas meio bizarras. É o lado sombrio do ser humano, mas é um lado, ele gosta disso. Eu gosto de coroa, eu adoro desde... E é engraçado que eu já tô na idade que eu tinha que começar a gostar de menina nova, né? Mas eu cada vez gosto de mulher mais velha ainda. Daqui a pouco eu tô gostando de necrofilia. Tô perto. Mas a censura
em cima do político, mas permitiu a pornografia, né, a sacanagem. Então surgiram muitas revistas de sacanagem. Então isso também criou um mercado muito grande para os cartunistas que estavam surgindo. O Pasquim começou no fim dos anos 60, né, 68 ou 69, se não me engano. Então, mas esse período inicial foi um estouro, né? Bom, com relação ao Pasquim, é evidente que eu não vou falar nesse texto, porque você tem que fazer um filme sobre o Pasquim. Mas evidentemente que o desenho de humor, a caricatura, o cartoon, a charge, voltaram a ter importância na empresa brasileira depois que o Pasquim apareceu. Foi um negócio fantástico, né? Porque juntou ali vários cobras do cartoon, do quadrinho, do desenho. Jaguar, Cláudio, Zeu, Fortuna, esse pessoal todo, Milor, principalmente, quer dizer... Praticamente todos os cartunistas da época, assim, daquela geração, todos desenharam, publicaram no Pasquim, né? De vez em quando você via lá coisas internacionais, às vezes o Jaguar publicava um cara de fora. E o humor também estava esquecido, não tinha uma revista de humor no Brasil. E aí apareceu uma quantidade infinita de cartunistas, né? O Pasquim abriu muito, né? Porque o Pasquim, a gente tinha um concurso permanente de cartoons. Então as pessoas mandavam cartoons e a gente publicava e pagava os que eram aprovados. O Ziraldo tinha ido nesse O Diário que eu publicava para dar uma entrevista e eu mostrei para ele um monte de desenhos. E ele trouxe aqui para o Rio, o Enfio viu e o Enfio acompanhava meu trabalho, porque ele recebia o Diário aqui, ele era assinante do Diário. E aí eles me deram uma página, então fui um dos primeiros cartunistas assim, dessa nova geração a ter uma página no Pasquim. Quando o Pasquim começou, aquele negócio tinha poucos cartunistas, hoje em dia tem dezenas de cartunistas bons em cada cidade. Não há um jornal diário no Brasil que não tenha seu chargista. Todo mundo no Brasil hoje, toda essa geração que está aí, pode ser considerado filhos do Pasquim. O Jaguar, por exemplo, eu acho até hoje o desenho do Jaguar ultramoderno. É um desenho que eu vejo não só na minha geração que ele influenciou, como várias outras que vieram depois. O Jaguar está sempre ali. Porque se não tivesse tido o Pasquim, eu acho que milhares de pessoas nunca nem saberiam o que é cartoon, o que é quadrinho, o que é isso. O Pasquim mudou um pouco a linguagem da imprensa, né? Teve um período de censura prévia, teve um período que um monte de gente foi presa. Então o Pasquim foi boicotado de várias maneiras. E era uma coisa perigosa mesmo, assim, porque o Ziraldo dava até o nome do advogado pra gente, para as namoradas da gente, para as mulheres. Que caso alguém sumisse, entendeu? Liga para esse advogado se fulano sumir, entendeu? Era esse clima, entendeu? A gente com 20 e poucos anos, a gente era corajoso, né? Mas não tinha medo de nada e tal, mas tinha uma paranoia grande, a gente conhecia amigos que já tinham sumido, gente que militou às vezes em guerrilha, gente que foi torturada. Era uma época de censura muito violenta e os jornais descobriram também que uma maneira de burlar a censura era o humor, né? Então todos os jornais queriam ter um chargista, então foi quando teve o boom do Pasquim, teve o boom do humor também, né? Porque os jornais queriam cartunistas e os cartunistas também queriam publicar. Então havia uma demanda grande para cartunistas. E um outro aspecto é que a censura, né, a censura militar, ela proibia a parte política, então você tinha que usar muita metáfora, né, para dizer as coisas, você tinha um acordo tácito com o leitor, a gente fazia uma metáfora, ele entendia a metáfora. Ele tinha que fazer malabares para falar o que queria, sabe, no jornal. E às vezes não colava, às vezes colava. Nesse período que eu entrei ainda tinha censura prévia, que era um negócio muito maluco, né? Porque os caras tinham que mandar o material lá para Brasília e os caras realmente riscavam o desenho, porque não tinha xerox, não tinha nada disso. Os caras mandavam o desenho original e os censores lá passavam aquele pincel atômico. Né? Pô, ele tem lá uns desenhos guardados, cara, com um X assim, que acho que não devolveu pra ele. Tem uma caixa aí com
caixa só de desenho censurado, né? Então, porque a gente fazia um desenho, igual esse aqui, aí eles pegavam o pilô e riscavam, né? Aquele pilô, aquele negócio grosso, assim, cara. E ainda por cima escrevia embaixo, vetado, para não haver dúvida. Então não estragava o desenho, né? Então a gente passou a fazer só o layout. Então a gente fazia um layout em papel vagabundo e tal, e mandava para eles. Aí se fosse aprovado, a gente fazia o desenho. Então às vezes era até comemorado, isso passou, né? Quando voltava o material da censura. Né? Tem uns que não dá para entender porque o nego riscou. Tem outros que, sei lá, falam uma palavra, às vezes, sei lá, não dá para entender. Alguns não dá para entender. Eles cismavam, né, com alguma coisa que fosse alguma crítica ao poder, né? Esse desenho que eu guardei é ridículo. Que era um desenho assim, de uma televisão e tinha no chão um cocô assim, como se estivesse assistindo a televisão. Aí o cocô falando assim, opa, vai começar o meu programa. Porra, aí esse desenho foi censurado violentamente, assim, vetado. Fiz um cara baixinho, um cara grande. Aí o grande fala, você me conhece? E o baixinho fala assim por alto. Aí, pô, censuraram isso. Um troço totalmente idiota. Então assim, não tem critério. Por que isso? Não, porque o cara grande deve ser o poder, o de baixo. E de repente era só um cartoon sobre linguagem, entendeu? Então... E o Jaguar Ziraldo, eles mandavam um monte de coisa, assim, textos absurdos, pegavam, copiavam qualquer texto, mandava uma quantidade enorme de material que não era nem de verdade, era só para boi de piranha, né, para ver se confundia os caras. Mas os caras eram chatos, e eu acho que eles liam tudo aquilo e saíam censurando direto. A gente tentava burlar a censura, mas não adiantava nem você provocar a censura, né? Você acaba se adaptando à miséria, né? Lembra aquela história da rã, que você jogar ela na água fervendo, ela pula para fora, mas você colocar ela dentro da água fria e se for esquentando, ela cozinha ali dentro. Então é esse processo que o poder faz, né? de cozinhar em banho-maria, né? E no final você acabava fazendo um desenho idiota e se passava, você vibrava, quer dizer, você já estava contaminado com o poder da censura, né? O foco do Pasquim lá, a coisa deles era mais político mesmo, porque era um regime de exceção, aquela coisa toda, então a ideia era bater no regime, e tinha todo aquele negócio, né, aquele clima político de contestação. Tinha Guerra Fria, entendeu? Tinha dinheiro americano entrando aqui, querendo mudar consciências. Era um caldeirão de coisas, de repressão que existia, de falta de liberdade, e um governo tão intrincado que a gente não tinha outra alternativa a não ser fazer cartoon de militância. No Brasil, na época, tinha isso. Você tinha que fazer uma charge de esquerda. Você não podia relaxar um pouquinho e fazer sobre o cabelo de uma dondoca. Com a abertura, esse panorama mudou um pouco, né? Porque aí os jornais já podiam falar de qualquer assunto, né, político, e já começou a prescindir um pouco dos chargistas, né? Então o mercado ficou um pouco menor com o fim da censura, né? Então a gente partiu para outras revistas, outras publicações. Estava um mau marasmo, não tinha nenhuma revista de humor, de humor que não fosse influenciado pelo Pasquim, ou tentando fazer um novo Pasquim. Eu não conseguia publicar em outros lugares onde o editor era mais engajado, vamos dizer. O cara não, esse humor é alienado, pô, né? Já porque o tom da época era humor político, carrasco, contra os militares, né? Se eu desenvolvo um tipo de humor, e que é um tipo de humor, por exemplo, que eu e o Laerte desenvolvemos aqui, nos anos 80, e o Glauco também, não era um humor que a gente de repente tirou do nada, criou uma coisa nova. A gente foi beber lá nesse tipo de humor dos anos 50, do Carlos Estevão, do Milor no Pif Paf, né? E a gente modernizou, injetou uns rocks ali no meio para transformar uma coisa da nossa geração. É lógico, a gente não planejou, vamos injetar, vamos fazer, foi saindo, né? Chiclete com banana e tal, que é o que marcou mesmo o pessoal da minha idade, assim, quase não se falava em política. Agora tem um quadrinho mesmo, um humor
personagens, de situações, era um lance de sacanagem, né? Drogas, esse tipo de coisa. O Chiclete com Banana foi o primeiro que teve a influência do Pasquim, mas muito dos webcomics, da Harakiri, de Carnat Savage, a revista francesa. Misturou coisas que antes não estavam misturadas, né? Era uma vontade que acho que todo mundo tem, né? Fetiche. Que é o fetiche de cartunista, ter uma revista de humor e tal. E aí resolvemos fazer a revista, que era uma revista para ser só o meu trabalho, só que isso se mostrou inadequado, né, para mim, porque não daria para fazer a revista sozinha, e aí fui incluindo colaboradores, e aí virou, nos últimos números, era uma revista já densa, tinha textos de várias pessoas, tinha encartes. E era uma revista que ninguém acreditava que fosse dar certo no Brasil, porque todas as editoras importantes tinham tido a oportunidade de publicar e recusaram, porque achavam que não ia dar certo, que era um humor muito americano, né? A revista não dá certo até hoje, né? Então, todo mundo foi leitor de média numa época de sua vida e guarda essa reputação, né? A gente pensou que ia fazer 1, 2 números, 3 números, o máximo, né? Que era meio a tradição das revistas aqui. Só que no primeiro vendeu tudo. A gente tirou 20 mil, vendeu tudo. E aí foi numa escala. O Toninho falou, vamos dobrar a tiragem. Vendeu tudo no número 2. Chegamos a 115 mil exemplares. Era exemplar pra caralho. Pra caralho. Vendia legal na época, né? Foi um sucesso a seco editorial, né? O Geli chegou a vender 100 mil exemplares e tal. O Geraldão também vendia 60 mil. Era uma coisa assim que valia a pena, né? Na época. Sempre teve a questão para onde foi esse público, né? Que eram 110 mil exemplares por mês. O pessoal fala que eles cresceram. Foi um boom, assim, quando começaram fazendo acho que 40 ou 50 ou 70 mil, não fizeram 40 mil, aí vendeu tudo, tiveram que imprimir, quer dizer, o primeiro número já saiu com uma tiragem de 70 mil e chegou assim a vender perto de 200 já no ano e meio depois, virou um maior boom, né? Tem uma coisa que é traumática para mim, pro Toninho, no Chiclete com Banana, que a gente estava vendendo, a gente chegou a 115 mil exemplares, aí depois caiu um pouco e se estabilizou 60, 70 mil exemplares, né? Quando tinha Rebordosa na capa, ou a história dela, subia. Ou Bob Cuspe. De resto era sempre 60, 70, né? E... por que eu estou falando isso, caralho? Mas naquela época ela ficava pendurada na frente na banca, né? Onde hoje fica pendurada a Playboy, esses revistas de fofoca, essas coisas, ficava média e ficava lá nos postos que... Então, isso surgiu um mercado, cara. Começou a surgir o início de um mercado. E isso acabou com lembrei, Fernando Collor. Porque a gente vendia 60, 70 mil exemplares na edição antes do confisco que ele fez. Na edição seguinte a gente vendeu 8 mil exemplares. 8. E para uma revista sem receita publicitária, a gente vivia de banca, o retorno da banca. Não, é a morte, você não consegue se manter. Chegou a virar a venda 200 mil, tá? Mas era o média, vendia 100 mil. Já quando houve esse negócio, essa quebra desse hábito, do dinheiro ter sido confiscado, as pessoas pararam de comprar aquilo que eu falei antes, aí caiu já, acabou ficando em 40 mil, e depois foi caindo para cada vez mais, né? Na época do Collor a gente manteve o animal meio assim, respirando, funcionando por aparelho, assim, né? Porque a gente ia lá, mantinha a redação sem dinheiro. No ano do Collor mesmo a gente tirou 3 números só depois que a coisa meio voltou um pouco mais ao normal, a gente começou a fazer de novo mensal. No ano do Collor foi assim, segurando o negócio. Quando teve aquela outra crise lá, foi uma crise assim, várias revistas, principalmente a de quadrinho, que dependia de venda de banca, não dependia de anunciantes, essas coisas. Fechou mesmo. O 23 estava pronto quando a gente não tinha dinheiro, assim, estava pronto mesmo, tudo traduzido, acho que até o Fotorito feito, e não pôde entrar na gráfica porque aquela época de inflação, aquelas merdas todas. Outra coisa, reparem que não tem o preço aqui, isso aqui era uma simples ampliação da capa.
Isso aqui saiu numa época que a inflação era tão disparada que o preço era a última coisa que ia ser impressa, né? Tinha, ó, tá vendo? Ele quando foi impresso, ele já foi impresso por 25, mas o posto já foi impresso antes, né? Foi decidido, vai ser 25, porque se saísse na semana seguinte era 27, era uma época de hiperinflação. Quando acabou o Chiclete com Banana, quando fechou a editora, deu um branco geral, para mim, pro Laerte, pro Glauco, pro editor. Por causa da crise das bancas, né, que não se resolveu até hoje. Nos anos 90 acabou a festa dos quadrinhos em banca e todos fomos para a livraria. Só álbuns, coletâneas de coisas antigas ou graphic novels inéditas, mas é tudo em livraria. Então, acho que hoje em dia eu também tentei entrar nas bancas de novo, mas tive uma experiência meio assim, que não foi muito legal assim, em termos de venda. O lance da banca de jornal é o seguinte, ele é um espaço que ele é só para coisas efêmeras. Vai sair uma revista com notícias, daqui uma semana não vale mais nada, ou uma revista um mês, alguma coisa assim. E quadrinhos, a gente sabe bem que você pode comprar uma revista de 20 anos atrás. Então a banca nunca vai suportar esse tipo de produto, né? Mas eu senti que dá para você vender bem livro. Né? Que a minha vendagem nas bancas provou isso aí, né? Que já não tem mais aquele consumo, né? Da nossa geração. Né? Os meus quadrinhos já saíram completamente da banca. A Globo decide isso. Toda a coisa de quadrinho que eu estou fazendo está sendo vendida em grandes bancas, que são meio livrarias, e em livrarias. Porque a banca, que na época da história do quadrinho do Maurício fazia sucesso, até o Pereira chegou a vender 150 mil exemplares, você tinha 60 itens, 100 itens na banca. Hoje você tem 5 mil itens numa banca grande. Você tem revista para tudo. E surgiram as outras versões baratas, né? Que o gibi não é mais a única, que antigamente era, mas agora tem jogos, tem RPG, tem internet, tem facilidade de ver filmes toda hora, né? TV a cabo, DVD, essas coisas assim. Tem dois tipos de leitor, né? O que era que nem eu, que folheava as revistas Chiclete com Banana na banca para não pagar. E o cara que quer ter em casa o livro também, entendeu? Não sei, cara, acho muito caro essas paradas, sei lá, cara. Eu não tenho vontade de gastar tanto num gibi assim, coloridão e todas essas bostas aí. Não tenho essa vontade de ficar juntando coisa, não. É ruim pro público porque acaba saindo mais caro, mas por outro lado ela tem uma vida maior, porque a banca também ela vai ficar um mês e vão recolher. Um dos projetos do Fraus era esse, era pegar, quando sair o número 1, o número 2, volta para a banca o número 1. Porque se gostou, você pode comprar e tal. Foi quando a gente saiu com o Fraus é que as bancas decidiram, tomaram essa decisão que a revista não pode mais ser relançada. Assim. Então, pô, é um tiro no pé do quadrinho. Então não só eu, como todas as editoras que produziam quadrinhos em gibi, estão se fudendo com isso. Olha, eu acho importante um mercado que tem as duas coisas, né? Eu acho que o mercado de banca é onde você ganha os leitores, é onde as pessoas vão ter o seu trabalho de uma maneira mais acessível, tá próximo de você, tá na banca de jornal, na sua esquina, né? Agora, eu acho fundamental depois de um tempo ter coletâneas de trabalhos que vão para a livraria, que é onde a pessoa guarda mesmo. Eu acho o estante, ficar na estante, ter um lugar na estante, eu acho importante. Já tem um número de livraria no Brasil que é muito baixo, né? Buenos Aires tem mais livraria que o Brasil inteiro. Então, isso aqui é uma piada. E se a maior parte disso diz que não tem espaço para quadrinhos, então você resolve o quê, né? Pode ser que as pessoas achem que quadrinho é um negócio infantil, até porque o começo foi esse, né? Essa coisa assim, quadrinho é para criança, só criança que lê, ou isso aí é para retardado, existe um certo preconceito. Onde tive preconceito foi no tempo que eu vendia de mão em mão. Isso era foda. Quando teve um período que eu saía vendendo minhas revistas, e eu vendia de mão em mão, né? Eu imprimia e ia lá no Bexiga, centros meio intelectuais de São Paulo, e ia ficar vendendo nos bares. A grande maioria das pessoas falava assim, não quero quadrinho, passei da idade. Um cara erudito não vai ler quadrinho, mesmo o tratamento que se dá, né, aos lançamentos,
As coisas totalmente diferentes. É verdade, eu fiz uma palestra para uma entidade aí como quadrinista e me pagaram R$300. Aí 2 semanas depois me convidaram para fazer uma palestra como escritor e me pagaram R$1.600. E tinha van com ar-condicionado, não era Kombi. Sabe? É muito diferente o tratamento. Até pelo nome, eu acho que tinha que mudar, né? História em quadrinho é um nome horrível, horrível. Eu ainda não consigo achar um outro nome para isso, mas pô, História em quadrinho é um nome medonho, né? Assim, remete a coisa infantil, né? Você não fala, por exemplo, um romance não fala história em letrinhas. Você vai ler Romeu e Julieta, é história em letrinhas, né? Não. Esse nicho do quadrinho adulto é uma coisa menor, né? Eu acho. Não é tão grande quanto o quadrinho infantil, mas... Bem ou mal, é o cara que mais vende quadrinho nacional no Brasil, né? Deve ser o Maurício de Souza, né? Tem outro que vendeu assim tanto pro mundo inteiro, vende até hoje. Maurício de Souza, eu acho um grande autor, enfim, dentro do caminho dele, né? Que ele próprio, aliás, construiu. Ele é um gênio brasileiro dessa coisa de quadrinho comercial, infantil e tal. Ele construiu esse troço. Mas ao mesmo tempo o Schiavon é um gênio também, só que é outra coisa. Ninguém vai confundir uma coisa com a outra, não precisa. E eu lia quando era moleque muito. Lembro de um Dia das Crianças pra pedir um gibi do Cebolinha de presente. Mas eu gostava muito quando era criança. Tem algo, né? Devo ter muita influência do Maurício de Souza. Eu lia muito Mônica e Cebolinha quando era moleque, assim, tal. Inclusive, aprendi a ler antes de ir pra escola, assim, lendo gibis, principalmente do Maurício de Souza. O Maurício é um cara que é legal, mano. Um cara que enxerga como um negócio o trampo todo, né? O Maurício de Souza é um quadrinho industrial mesmo, não dá pra... Então, nesse quesito, o cara soube fazer mesmo, né? Toda a equipe dele achou a linha, achou o público. Eu lia quando eu era moleque. O Maurício teve uma geração que, queira ou não queira, foram leitores do Maurício, né? O meu filho foi leitor do Maurício. Houve uma mistura de influências, gente que se influenciou, por exemplo, pela revista Chiclete com Banana, ao mesmo tempo que estava lendo a Mônica. Ou ainda carregava a influência da Mônica, ou do Cebolinha, sei lá. E o Maurício tem o seu mérito. Tem o seu mérito, que não é o mérito que eu prezo, mas ele tem. Né? Ele construiu uma coisa que ninguém construiu na América do Sul, uma empresa de história em quadrinho, que produz filmes, dá emprego para um monte de desenhista, colorista, diagramador. Alguém que já trabalhou no estúdio do Maurício? Tem o Lourenço, né? O Lourenço Mutarelli, ele trabalhou lá. Desenhava, mas só na intercalação, que eu nunca peguei os bonecos legais. Porque é entre um desenho e outro, então é intermediário, o lema é passa rápido, ninguém vê, então não precisa ser exato, porque o que conta são as pontas da animação. Mas foi assim, era ruim, era bom, eu era muito moleque, não era moleque assim de idade, mas mentalmente eu era. Então eu fazia umas putas sacanagem, eu passava durex no dedo assim, segurando a lapiseira, e punha uma cruz escura e dava umas puta dormida lá. Eu pendurava, eu e um outro cara, o Genovese, pendurava minha blusa na cadeira e a gente ia pro cinema, tipo funcionário público. Eu não era... Nunca conseguia cumprir a cota, porque tinha uma cota de produção. Talvez por ser agora muito industrializado no esquemão, talvez tenha perdido essa coisa mais vívida, né? A impressão que as pessoas também falam com a Maurício Souza Produções, parece qualquer coisa que tem mais ou menos alguma organização empresarial aqui no... As pessoas acham que tem um cara com um chicote atrás e todo mundo, crianças de 15 anos fazendo desenho e tal, suando, com chicotadas e tal.
Vamos lá? Vamos lá então. Lógico, no começo eu não tinha equipe, mas desde o começo a minha ideia era fazer equipe, era ter auxiliares para que a gente pudesse ter mais facilidade e mais tempo de criar mais e poder competir com material estrangeiro. Quando eu montei a minha equipe, foi uma violência contra mim mesmo. Puxa, alguém vai mexer no meu traço, na minha letra, no meu desenho, depois no meu roteiro. Nossa, cada uma dessas foi um parto. Mas eu tinha que fazer, era a minha proposta. Mas normalmente o desenhista, ele não gosta que mexa. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. O Robson é um dos roteiristas aqui no estúdio, né? 10 roteiristas. Além do Maurício. Além do próprio Maurício. O Maurício eventualmente também faz algum roteiro, desenvolve a história. O roteiro é passado para o Maurício, né? O Maurício avalia todo o material nosso e, se aprovado, é passado para o desenho. Então é nesse formato que o Maurício recebe o roteiro para avaliação e assim ele consegue ter uma ideia melhor de como a história vai aparecer na revista. Nós estamos realmente influenciando ou ensinando a pessoa a ler, passando mensagem e tudo mais. Isso nos dá também muita responsabilidade. Todo o material que passa na minha mão, eu olho com cuidado como se fosse material que vai para o meu filho, que acabou de aprender a ler. Se passa pela minha mão, ou se passa por esse crivo, essa crítica minha e de todo o pessoal daqui, eu posso dar para o meu filho, daí então o material pode sair. Esse formato também ajuda bastante ao trabalho do desenhista, né? Eu me considero desenhista, eu comecei a desenhar antes de se usar o termo cartunista, então eu sou dos antigos. Gustavo é um dos desenhistas, então ele recebe o roteiro com a aprovação do Maurício e aí, seguindo as indicações do roteiro, ele vai fazendo as ilustrações da história. Os desenhistas precisam seguir um padrão, né, do Maurício, né, o estilo dos personagens. Quando eu comecei a desenhar, muitos anos atrás, o meu pai, que foi um grande artista, maior que eu até, mais completo do que eu, e não deu muito certo, porque ele não sabia administrar, ou se administrar. Ele me sugeriu, oh, Maurício, você vai fazer mais ou menos o que eu fiz? Então desenhe de manhã e administre à tarde o que você vai fazer. E eu fiz mais ou menos isso. Aí depois da letra a gente tem esse trabalho que o Reginaldo está fazendo aí, que é da arte final. Então ele vai cuidar dos efeitos de movimento, perspectiva, textura, sombreamento. Por isso que o pessoal trabalha com as penas com diferentes espessuras de traço. Né? Traços internos geralmente são mais finos, os traços externos um pouquinho mais grossos. Né? E é essa variação de traços que vai transpor, né, todos esses efeitos no desenho. E resolvi fazer a coisa industrialmente. Eu vou fazer para enfrentar a concorrência de igual para igual. Do jeito que eles fazem, eu vou fazer. Eu fiz e hoje nós somos líderes de mercado no país, estamos entrando em outros países, mais ou menos ameaçadores também, junto aos nossos concorrentes. Nós estamos passando hoje por um processo de transição. Nós temos uma parte do material sendo arte finalizado normalmente e outra parte feito no computador. Então o pessoal tem usado um programa, né, que consegue reproduzir bem próximo o que é o traço do arte finalista na prancheta. Pra gente que se preocupa, mas com a tecnologia vai ser dispensado o artista? Não, porque assim, por mais que você tenha um computador e tenha esse recurso, você precisa da habilidade do artista e o dom que ele tem para trabalhar com ilustração, né? Uma série de ações que começa no desenho, começa no quadrinho, que depois vira gibi, que depois vira produto, que depois vira desenho animado, que depois vira parque temático, que depois vira internet hoje, e games e tudo mais. Há diversas plataformas de comunicação. O negócio é você realmente estudar a maneira de colocarmos o que nós criamos nas diversas plataformas. E é isso que eu tento fazer. Elas escolhem as cores de acordo com a movimentação da história, claro, dentro de um padrão do Maurício, procurando equilibrar as cores. Tem algumas outras tonalidades que são padrões, geralmente as roupas dos personagens, cor de pele, né? Isso não muda.
as cores de fundo, geralmente o que vai variando entre o amarelo, o rosa e o azul. O amarelo geralmente é para cenas de maior tensão, movimentação. Azul seria para cenas mais calmas. O rosa geralmente é para cenas intermediárias. Quando o requadro não é fechado, o que é pintado é o balão. Então tem algumas regrinhas, né? Não adianta você ter fama, você ter algumas vitórias no passado ou no momento. No dia seguinte, você tem que estar brigando e lutando para ter o seu trabalho publicado, reconhecido e principalmente pago. Estando tudo aprovado, a gente manda para a Panini e lá tem esse processo de digitalização. Depois eles que cuidam da parte de impressão. Eu acho que a grande vitória da nossa geração de jornalistas, de artistas, principalmente, foi avançar nesse sentido de ter liberdade de exprimir o que pensa, né? Aqui no Brasil o nego fala que liberdade de expressão, mas é mais ou menos, né? Tem coisas que você falar, você responde de processos e tal. Você tem que ter um cuidado extremo assim com o politicamente correto. Não tem jeito, saca? Você jamais vai poder fazer uma piada hoje em dia, tipo assim, ridicularizando um grupo social. Você não pode ridicularizar o gay, a lésbica, o negro, a mulher, de jeito nenhum. E aí é meio delicado isso, e aí muita coisa vai beirando pro politicamente correto para justamente evitar o maior número de processos possível que você conseguir, cara. Já aconteceu processo por causa de algumas charges, né, da época que eu pegava muito no pé da PM, com razão, fazia muita charge de violência, né? Quando eu desenhava na Brasil, por exemplo, na revista Erótica Brasil, lá eu aprendi um monte de coisas, né? Porque era uma revista, apesar de ser revista erótica, era totalmente politicamente correta. Então quando eu era moleque, eu falava assim, o traveco, lá não, lá se eu ia desenhar um travesti, era a travesti, lá que me ensinaram isso. Não, você não escreve o traveco, Márcio, você escreve a travesti, sacou? Então é tudo assim, por incrível que pareça, é tudo politicamente corretíssimo, você tem que tratar tudo com o maior respeito. Foram processos assim, de policiais, não da polícia militar. Eu já tive algumas advertências até já tive uma advertência uma vez da polícia militar, assim, mas o processo mesmo foram de alguns policiais que se sentiram ofendidos por algumas charges, né? Inclusive eram charges que faziam alusão se eu não me engano, que faziam alusão não à truculência da polícia, mas à penúria da polícia, tipo, salário, esse tipo de coisa. São coisas meio exageradas, né? O politicamente correto é bom até certo ponto, mas para o humor não faz muito sentido. A censura do politicamente correto está ficando muito perigosa, né? Então acho que ela veio para substituir uma grande censura, e muito pior até que a da ditadura, porque na ditadura eles te prendiam, o negócio te prendiam. Agora não, agora eles querem te processar, querem fortunas, entendeu? É um negócio complicado. O negócio do politicamente correto é uma importação do sentimento americano. Quer dizer, aquela sociedade do meio oeste americano, a maioria silenciosa americana, é muito enquadrada, entendeu? Então fica esse negócio de você vir com essa hipocrisia de não poder chamar preto de preto, ou não poder brincar com ele, chamar ele de crioulo se você gosta dele, tem que chamar de afrodescendente. Eu acho que você pode chamar o cego de deficiente visual, eu acho que é uma besteira. Por que chamar de deficiente? Eu acho muito mais depreciativo do que chamar de cego. Deficiente visual. Esse o Steve Wonder é deficiente. O cara é eficiente pra caramba. Ele só não enxerga, mas ele é eficiente. É um cara mais eficiente do que muita gente. Ele não pode se chamar de deficiente. Acho uma sacanagem. Certas palavras não podem mais. Isso afeta assim a realidade, né? Então você não pode hoje fazer, às vezes num programa de humor você não pode botar fazer um sketch com um cara com arma, entendeu? Porque não, a criança vai ver, você está incentivando a arma. Você não pode botar bêbado. Você não pode... Entendeu? A realidade vai sendo editada, né? Se bem que o politicamente correto deu muito motivo para piada também. Chamar o anão de verticalmente prejudicado. Você não pode querer virar babá de
todo mundo, né? Está tudo infantilizado no Brasil. Então, hoje se faz um humor infantil porque essa estrutura está empurrando todo mundo a fazer um humor infantil. Né? O meu cartoon é muito pesado, quer dizer, muito pesado no sentido de que ele é um cartoon chamado, que eles chamam de humor negro, que é uma palavra racista, inclusive. Humor negro porque é um humor amargo, um humor pesado, bom pesado. Não é porque tu é politicamente incorreto que tu tem que ser, porra, preconceituoso ou idiota, isso não tem nada a ver. Mas, porra, piada é piada e o que tu acha é outra parada. Não necessariamente a mesma coisa. Piada, às vezes é engraçado. Relaxa, estão levando piada muito a sério. Piada não é pra levar a sério. Quando a piada é boa, ela passa por isso, sem problema, sabe? E a função do humor também é isso, é provocar, né, uma reação. Então, não há problema que arranquem os cabelos por aí, fiquem histéricos, façam pirraça por causa de uma piada. A função dela também é isso, da piada, né? Provocar. A maioria dos cartunistas exatamente está na contramão do politicamente correto, porque é o certamente correto do cartoon é ser contra o politicamente correto. Eu acho que a primeira Dundum é de 89, 90, não sei. E tão engraçado que, na verdade, a Dundum foi criada despretensiosamente. O Adão ia pra França e queria fazer meio que uma despedida, alguma coisa, e deu certo. A revista Dundum, ela teve o apoio da Secretaria Municipal da Cultura em Porto Alegre, e o fato de ter sido patrocinada, né, isso deu uma polêmica incrível, assim. Teve o apoio da prefeitura, que na época era uma prefeitura lá do Olívio Dutra e tal, o pessoal da esquerda porto-alegrense, e realmente, cara, isso juntou a interesse político de descobrindo que a prefeitura tinha doado não, tinha feito patrocínio, né, como é que chama? Apoio na forma de papel. E fizeram uma CPI, tipo uma coisa. Olha aqui, eu compulsando a página 2 da revista, encontro um nome aqui, Adão Iturruzgaray. Esse cidadão, ele é o autor de duas historinhas, aquele negócio da porca dele. Da porca dele. Bom. Pô, é claro que botar dinheiro público numa parada que tem um Adão Iturruzgaray é um risco, puta, não calculado, né? A gente virou notícia, né, porque foi tipo assim, a Prefeitura de Porto Alegre lança a revista pornográfica. Dar apoio a uma revista que eu faço certas restrições de ordem pornográfica, e eu esclareci isso no discurso que eu dei na Câmara de Vereadores, quando eu pego uma revista e começo a folhear, e tem filhas minhas do meu lado e eu vejo cenas de sexo explícito, evidente que eu tenho que me constranger. Agora, se os senhores entenderem que isso é pregar moral de cuecas, isso é o meu caráter. Eu sou assim, eu acho que dentro da minha família eu não posso ter esse tipo de intimidades para coisas escabrosas. Só isso. Não tinha nada a ver, era simplesmente uma revista em quadrinhos do estilo da Chiclete, Animal, né? Uma revista de quadrinho bagaceiro mesmo. Não era uma revista pornográfica, as pessoas velharadas não entendem isso. É chocante o que vocês fazem. Se isso aí vem em nome de... Não é crítica moral, cara. Não estou falando em crítica moral. Estou falando em bom gosto. Dois programas Vai ouvir. Eu estou falando em bom gosto, em vulgaridade. Isso é o seu juízo de valor. Mas sim, senhor. E eu quero saber. E eu tenho o meu. Como é que com vanguarda tu te atreve a colocar uma revista com essas cenas de alguém dando uma trepada numa porca e deixa levar pra dentro de casa? Enfim, era uma revista de quadrinho para adulto. Tinha cenas de sexo e cenas bizarras de sexo. A Dundum marcou porque a Dundum tinha qualidade também. Ficou marcada por isso. As pessoas iam lá. Aliás, quem foi procurar putaria na Dundum se decepcionou. Barra pesada, né? Aquelas piadas do Adão e tal, de sexo com débeis mentais. Esgotou nas bancas, né? Começaram a chamar de pornográfica, botaram um plástico na revista. Agora, quando o sujeito foi lá bater, né, abrir a revista para se masturbar, a decepção com desenho é triste, né? Volte os anos 50. Não? Quando eu quiser pornografia, está escrito na capa. Agora, a revista de vocês vem com um nomezinho muito engraçado e muito inocente, e o que tem lá dentro é pornografia chocante, de mau gosto, grosseira. Na minha opinião e do telespectador. Então vamos retomar o debate. Qual é o conhecimento que os senhores têm da produção de quadrinhos mundial? Porque, em primeiro lugar, eu gostaria que as pessoas falassem com respeito. E a gente trabalhava na prefeitura também, eu e o Gilmar, então a gente tinha
tinha ali, tinha também um outro lado de corrupção, né, e de uso de verba em benefício próprio, né. Se esse cidadão estava em regime de dedicação exclusiva, não poderia trabalhar para esta revista e trabalhou. Foi uma merda, fui processado pra caralho, anos e anos. Então imagina um tribunal com a revista para quadrinhos, as pessoas tendo que ler as paradas que o Adão fala. Deve ser engraçado. Eu queria ter muito participado do julgamento. Permita que nós rodemos algumas tiras. Evidentemente. Então a opinião pública pode julgar. Papai e mamãe, papai e a empregada, papai... Quem mais? Nenhum dos senhores fez isso na vida, não é? Certamente nenhum dos senhores fez isso. Não existe sexo na vida. A mamãe é encanadora? Eu não sei se a minha mãe deitou com encanador. Eu acredito que não. Quem sabe detalhar muito bem esse processo é o Guazelli, né? Que estava lá no calor dos acontecimentos. É uma vergonha que em pleno congresso da modernidade nós tenhamos uma polêmica tão medíocre, tão pobre, tão eleitoreira. No meio de tanta canalice isso, né? Tem um lado que é engraçado, outro que não é. No meio de tanta canalice, tanto bandido nesse país, tá lá os dois tendo que... Agora, que não deixa de ser um prazer assistir o Adão nervoso durante 2 semanas, coitado, né? Tava em pânico, né? Com razão, processado, né? Com medo de viver momentos de luxúria no presídio e tal. E eu ameacei o Adão, como eu sou doente mental, é engraçado que o Adão, como ele me conhece, ele nunca sabe exatamente se eu tô brincando ou não. E eu disse, Adão, e aí o meu irmão, que é um grande advogado, armou, tô num esquema de audiência, foi o Luciano Veríssimo, essas coisas de tribunal, sempre tem que alguém dizer que tu é um bom cara. Todos nós íamos fazer depoimento, chamava o próximo lá, o promotor e tal. E eu tava na lista dos depoimentos, e eu disse, Adão, mas quem sabe se na última hora lá eu não viro o jogo, na hora que eu sentar na cadeira, não. Quem te garante que eu não vou chegar e vou dizer, senhor juiz, esse Adão é um bandido. Tem tudo isso aqui é pouco, eu sei disso e daquilo. E o Adão riu amarelo. Quando eu fui depor, e que eu só elogiei, o Adão me olhava com uma cara de pânico, assim, porque eu acho que ele estava em dúvida que eu ia falar, disse, senhor juiz, não é nada disso. Isso aqui ele me pagou para falar, agora eu vou dar real. Olha o que ele faz em casa, olha as coisas que ele tem guardado lá no armário. E aí o Adão me olhou com os ali, dava pena, nunca vou me esquecer. Mas, enfim, foi uma palhaçada, eles foram absolvidos e tal. A opinião pública há de fazer o seu julgamento. Boa noite. Mas a revista vendeu com água, assim, né? Os caras das bancas de revista iam na nossa casa para pegar lote, assim, de 50 revistas e vendia numa tarde. Assim. Efeitos colaterais. Primeiro catapultou a carreira do Adão. Ele veio para São Paulo e tal. E não era uma revista em benefício próprio, né? Era uma revista em que a gente reuniu todos os desenhistas gaúchos e desenhistas, depois desenhistas de São Paulo, alguns, teve gente da França, quer dizer, a jogada era essa, caras velhos, novos, nova geração, e aquilo serviu, foi uma coisa importantíssima para a cultura do Rio Grande do Sul. Assim. Esse pessoal da Dundum, o Adão, o Gilmar, o Silvio Silveira, Fábio Zimbres, o Schiavon, que na época morava em Porto Alegre. Agora criou um medo, esse mesmo medo que eu falo, por exemplo, dos editores, nunca mais a prefeitura apoiou o quadrinho lá. Esse lado é um lado ingrato, tem o lado assim na hora, pô, que legal, uma briga, escândalo. É bom por um lado, mas pro outro é ruim, porque o burocrata fica com medo. Por que o cinema ganha grana pra caralho, né? Dinheiro do nosso bolso aí, né? Porque não dá mais grana, então, que se façam 2 revistas, 3, daria pra fazer 5 revistas de quadrinho no Brasil. Mensal, né, com a grana que vai para os filmes, e muitos filmes vão uma chatice, né, cara? Para fazer um filme, você fazer um filme tem que gastar 6 milhões. Com 6 milhões dá para fazer uns 100 gibis. É essa a diferença. Umas peças horrorosas, nos cinemas medonhos, e os bons também, mas eu quero dizer, por que não o quadrinho? Eu acho que poderia ser um apoio cultural. Eu sei que na França, no Ministério da Cultura, tem uma portinha ali que você abre, que é correspondente ao mercado de banda desenhada. Acho que seria legal, mas por outro lado também fico pensando no tipo de cobrança que isso aí teria, porque lá na França não tem censura assim, desse tipo. O cara recebe dinheiro e tal para fazer um negócio, mas fala, não tem censura. Sinceramente, eu sou muito desconfiado com coisa assim oficial. Eu não gosto, sabe, que nossa fonte de renda mais certa venha do governo. Eu gostaria que tivesse 1 milhão de livrarias e todo mundo falava, eu quero, olha esse, sabe, tivesse isso. Eu não acho essas leis de incentivo
Eu acho que a porra do governo devia gastar em esgoto e escola mesmo. Essas merdas, porra desses filmes que ninguém vê, essas punheta com o pé aí que ninguém faz, não devia ser pago pelo povo. Mas o certo seria o produto se autofinanciar, que é como é o cinema americano. Os caras não recebem dinheiro de Rouanet para fazer os filmes, eles são capitalistas, investem no filme, o filme é feito com todo profissionalismo, né? E eles têm um mercado interno que absorve aquilo, se o filme estoura, os donos do filme ficam ricos, né? Como a gente é visto como uma cultura menor, lei de incentivo à cultura, pra que tá dando pra quadrinhos? Essa porra é cultura? Independente de arte ou não, é uma forma de expressão e comunicação, é cultura. Se é para ganhar apoio, eu acho que deve ser então considerado como arte, né? Se cinema é arte também, então quadrinho é arte, tá? Essa frescura é arte, mas é arte, né? Lógico, né? Tem desenho, tem história. Todo mundo que vive de criação é artista. Eu vivo de inventar coisa, de inventar uma coisa. A gente tem um papel em branco, ainda não existe nada aqui. Eu vou pintar, vou desenhar uma coisa aqui. Quem faz isso está fazendo arte, logo eu sou artista. No meu caso, não. Eu faço um negócio que é apenas uma espécie de borrada gráfica. Não é arte. Não é arte. Eu acho que a arte é colocado como subcultura, né? Colocado como cultura marginal, de segunda categoria. Eu não me sinto desconfortável também, sendo subcultura. Não me sinto mesmo. Então, acho que quadrinho pode ser considerado arte e tal, mas não precisa, né? Quadrinho é mais legal que seja um toque, assim. É mais show de rock, né? Quadrinho é mais show de rock e arte é mais, sei lá, mais jazz, música clássica. E eu não sei se dá pra dizer que quadrinho é arte, entendeu? É uma forma de expressão linda, né? É uma arte menor, assim, né? Poxa, é difícil falar, né? Quem sou eu para dizer que é arte, o que não é? Mas eu não acho que é arte, não. Arte, né? Eu acho legal você gramar numa arte considerada menor e fazer, se você fizer o que lá está fazendo em quadrinho, um dia ele vai ter que ser conhecido, assim, provavelmente quando morreu, sei lá o quê, mas ele é o melhor escritor que a gente tem hoje em dia, ele é o maior poeta, ele é a porra toda, eu acho. Acho que nada precisa ser tratado como arte, nem arte precisa ser tratado como arte. Né? As propostas do que a gente chama de arte não são nem um pouco difíceis de você chegar nelas e estabelecer alguns critérios também, assim como para quadrinho, para cinema, para qualquer coisa. Até às vezes parece uma coisa meio arcaica, assim, hoje em dia, você pensar num cara que ainda existe um cartunista e tal. Mas é o tipo da coisa que não acaba também, né? Sempre vai ter, que nem o circo, o teatro, né? Todo mundo faz, vai acabar nunca. Às vezes o cartunista fica ultrapassado, né? As novas gerações vêm com muita outra qualidade, com outro tipo de informação, com outro tipo de ajuste com o seu tempo e tudo mais, e o cartunista já chegou a um ponto que ele não quer provar mais nada, que ele já saturou o desenho dele e tudo mais. Por exemplo, eu faço muito menos, eu nem faço cartoon mais hoje, mas não me aposentei. Se você me pedir um cartoon, eu faço cartoon, eu faço charge, eu faço ilustração de humor, entendeu? Mas eu não sinto mais necessidade de fazer o cartoon com compulsão, como eu tinha antes. Entendeu? Mas eu aprendi tudo o que eu aprendi ao longo da vida no trabalho que eu continuo fazendo. Muda um pouco. Não tem Viagra para cartunista. Enquanto fizer com tesão, não tem aposentadoria assim, não. Agora, aposentadoria financeira podia ter, né? Mas se tivesse, eu tô na fila, porque eu vou fazer 30 anos agora. Eu penso numa aposentadoria, até porque a vida não vai ter tanto sentido mais, né? Claro que eu talvez mereça umas férias, até uma licença prêmio, mas eu preciso trabalhar até o resto da vida. E no Brasil é difícil você se aposentar e ficar satisfeito, né? Eu acho que a necessidade da arte é importante. Eu não consigo passar um dia sem fazer alguma coisa que seja de criação, né? Então acho que só quando eu ficar com Alzheimer, assim, vai ser impossível. Mas assim, com consciência, eu sempre quero contar uma história, sempre
tem uma observação de humor sobre aquilo. Tem vida longa, cartunista. Os cartunistas vão ficando melhores quando eles vão ficando mais velhos. A maturidade vai ensinando cada vez mais, vai nos deixando cada vez mais com vontade de criar, de usar tudo que nós aprendemos para jogar no papel. Se eu me aposentar, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar vendo as coisas, tendo as ideias e não ter onde publicar? Eu acho que é tão inerente ao ser humano o humor, né, que eu falo que o humor é o menor caminho entre duas pessoas. Né? Então a primeira coisa, quando um bebê nasce, a primeira coisa que você quer fazer é fazer ele rir. Então você faz careta, você faz uma gracinha, né? Então a primeira comunicação entre dois seres é através do humor, né? Então eu acho que a última também deve ser. Então eu acho que por isso que em Minas lá os velórios são tão engraçados, porque a última comunicação que você faz por último também é através do humor, né? Então eu acho que, como eu sou mineiro, acho que da vida até a morte tem que ter humor no meio de tudo isso, né? Meu nome é inteiro, né? O nome de cartório é Arnaldo Cândido Filho. Tenho 51 anos, praticamente 51, faço agora em agosto. Provavelmente quando você ficar pronto vou estar com 60. O microfone tá aí? Oi? O microfone tá aí? Tá aqui, tá aqui. E pega bem? Pega bem. Modula bem? Mas quem você tinha pegado? Essa era a resposta por isso. Agora, o que era a pergunta, né? Você falou um negócio aí. É lógico, falou lá. De arte, né? Arte. Então. Tá vendo? Você já disse que não era arte, agora você vai fazer eu falar que é sobre literatura. Estão me usando para remendar coisas. Entendi. Galerinha, é o seguinte, eu sou o Márcio Baraldo, do cartunista mais rock do Brasil. Tô querendo risada, hein, seu boiola? De novo. Take 2, né? Take 2. Galerinha, é o seguinte, eu sou o Márcio Baraldo, do cartunista mais rock do Brasil. Tá ligado? Você duvida, maluco? Aqui é o seguinte, eu faço um ronco louco, personagem mais rock dos quadrinhos. Eu faço um tatuzinho, o primeiro personagem tatuador dos quadrinhos, tá ligado? Depois eu faço aqui, ó, Rapidez, primeiro personagem rapper dos quadrinhos, tá ligado? É isso aí, valeu, estamos aí. Essa mão é ilusãozinha, tá na cabeça, né? Falei muita merda. Você tem pessoa que eu falo, falei no vazio, sabe? Ficar falando só, tipo isso, tipo aquilo, deve ter uns 50% de informação em 20 minutos. Tá ligado? Com muito orgulho, tá ligado? Não gostou, vai se fuder, tá? Desculpa. Agora, se vocês querem que eu tenha um jeito do cartoon, do humor, é o Milor Fernandes. Mas você jamais vai conseguir entrevistar ele, porque ele é já inquieta, ele fica fechado lá naquele lugar dele. Ele mal atende a mim, que conheço ele há 40 anos, quanto mais alguém que quer entrevistá-lo.